Olá, pessoal! Hoje nós seguimos com a nossa revisão de conteúdos, a segunda parte, então dando sequência ao que nós tínhamos iniciado na aula passada. Inicialmente, nós trataremos sobre a transitividade verbal, lembrando que o verbo é a palavra mais importante da oração, do enunciado, e que uma estrutura, um enunciado, ele só é considerado oração quando ele possui verbo. Se nós não temos verbo, não há oração. E dependendo do tipo de verbo que a oração possui, classifica-se o seu predicado. Isso significa que a classificação do predicado está diretamente ligada, diretamente relacionada ao tipo de verbo. Por isso, então, que nós tratamos sobre a transitividade verbal. Então, o verbo, ele classifica-se de acordo com a função que ele exerce, que ele estabelece na estrutura. Então, nós temos o verbo de ligação, que é aquele que relaciona o sujeito a uma característica pertencente a ele, ou também expressa um estado do sujeito localizado no predicado nominal. Então, quando nós temos uma estrutura que é um predicado nominal, nós temos uma característica relacionada ao sujeito que está dentro do predicado. E o elo entre o sujeito e o seu predicativo é justamente o verbo de ligação. E aí nós temos um grupo pré-definido que caracteriza-se então como um verbo de ligação que atua quando se trata do predicado nominal. Uma outra classificação de verbo é que ele pode então ser um verbo intransitivo, que é aquele que expressa ações que se limitam ao sujeito sem envolver ou recair sobre um objeto. O que nós podemos aqui dizer em relação ao verbo intransitivo é de que ele é autossuficiente, ele não envolve um outro objeto, ele não recai sobre nenhum outro ser. Então, ele é considerado um verbo intransitivo. Temos também o verbo transitivo direto. Lembrando que o verbo transitivo é aquele que não é autossuficiente, é aquele que precisa de um complemento. Então, nós temos duas possibilidades, que são o verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto. E uma diferença entre eles. Primeiramente, o verbo transitivo direto é aquele que enuncia a ação executada pelo sujeito e que recai sobre um objeto diretamente, sem a mediação de uma preposição. Ou seja, é aquele verbo que precisa de um complemento e esse complemento é ligado a ele sem a preposição. Enquanto que o verbo transitivo indireto também precisa de um complemento, ou seja, enuncia a ação executada pelo sujeito e que recai sobre um objeto com a mediação de alguma preposição. Ou seja, o verbo transitivo indireto é aquele que também precisa de complemento e esse complemento é ligado a ele com o auxílio, com a mediação de uma preposição. Temos também alguns casos em que o verbo é bitransitivo, ou seja, ele é verbo transitivo direto e indireto. O que isso significa? É um verbo que enuncia a ação que, sendo executada pelo sujeito, ela recai sobre dois objetos ao mesmo tempo, um com preposição e o outro sem. Ou seja, o verbo bitransitivo, da palavra bi, é aquele que precisa de dois complementos. Um deles sem a preposição e o outro com a preposição. E para identificar a transitividade de um verbo, se ele é um verbo de ligação, se ele é um verbo intransitivo, se ele é um verbo
transitivo direto ou indireto, ou se ele é um verbo bitransitivo, é necessário observar o contexto em que ele foi utilizado e se na frase foram ou não envolvidos complementos para a ação. Então, é muito importante que se faça a análise do contexto, se faça a análise da estrutura para que seja possível identificar a transitividade de um verbo. Um outro aspecto que nós estudamos também trata sobre a concordância. Um texto é uma unidade de sentido e, para que essa unidade de sentido seja mantida, é essencial que todos os seus elementos estejam interligados e essa ligação é chamada de coesão, ou seja, todos os elementos que estão dentro do texto precisam estar em concordância. E toda vez que um elemento destoa dos demais, há uma quebra na coesão do texto. Então, é um aspecto muito importante que precisa ser observado sempre quando nós utilizamos quando nós precisamos, então, produzir um texto, precisamos, então, escrever e também falar. Quando se trata da concordância especificamente, e na língua portuguesa nós temos palavras variáveis e invariáveis, o que significa que palavras variáveis são aquelas que admitem flexões, ou seja, mudanças, modificações em gênero, que pode tanto ser feminino ou masculino, e número, singular e plural, para combinar com outros termos da frase. Então, nós temos palavras que admitem essas flexões. Ao passo que também temos classes de palavras que não admitem flexões. E essas palavras, então, são chamadas de invariáveis, ou seja, elas permanecem sempre da mesma forma, do mesmo jeito, em qualquer que seja a situação em que elas estão sendo utilizadas. Então, nós temos aqui a concordância verbal, que trata sobre a concordância do verbo. Os verbos de uma oração costumam ser flexionados, de acordo com o sujeito a que se refere. E como há vários tipos de sujeito e até orações sem sujeito, as regras de concordância verbal também podem variar. Lembrando que nós temos sujeito simples, temos sujeito composto, nós temos também orações sem sujeito. E em cada uma delas, nós temos alguns aspectos que precisam ser observados quando nós utilizamos os diferentes tipos de sujeitos. Diferentes tipos de sujeito. E sempre, então, observando as regras, as possibilidades que nós temos. Um outro ponto em relação à concordância nominal é de que, quando se trata desse aspecto, nós estamos falando sobre os nomes e o princípio que determina que toda palavra variável associada a um substantivo deve ser flexionada para ajustar-se a ele em gênero, que é o feminino e masculino, e número, singular e plural. E as palavras que atuam como determinantes dos substantivos são os artigos, os pronomes, os adjetivos e os numerais. Aqui, quando a gente fala em determinantes dos substantivos, são todas as palavras que acompanham, que podem acompanhar o substantivo. Por exemplo, a menina, o menino, o artigo o a, então, que acompanham o substantivo. Minha bicicleta, meu casaco. Então, minha e meu são pronomes que acompanham também os substantivos. E assim sucessivamente. Nós sabemos que essas palavras elas precisam concordar entre si de maneira que elas mantenham a concordância nominal. E quando se trata da concordância verbo-nominal, nós temos
a regra geral que orienta que todos os elementos da frase precisam estar interligados, combinando e concordando entre si. Então, a concordância verbo-nominal trata tanto da concordância do verbo com o seu sujeito e todos os elementos, que no caso são os nomes, entre si, e precisam estar combinando e concordando entre si. Então, a concordância verbal trata do verbo, a concordância do verbo com o sujeito, a nominal dos substantivos com os seus determinantes, e quando nós temos a concordância verbo-nominal, nós juntamos então todos esses elementos, ou seja, todos precisam estar interligados, todos precisam estar combinando e concordando entre si. Ainda tratando aqui sobre período composto, lembrando que as orações que formam um período composto estão interligadas e elas podem desenvolver entre si dois tipos de relação, que são a coordenação e a subordinação. A coordenação é quando nós não temos uma relação de dependência entre as orações, ao passo que na subordinação uma precisa da outra, uma oração necessita da outra para que o seu sentido seja completo. E especificamente aqui nós tratamos sobre as orações coordenadas, que são as assindéticas e as sindéticas. Elas se subdividem em dois grupos. No caso, as assindéticas são orações independentes que não apresentam conectivos. Vim, vi, venci. 3 orações aqui em que nós não temos nenhum conectivo. Eles partiram, eu fiquei. Novamente, 2 orações aqui, um período composto por coordenação, e nesse caso as orações são assindéticas, porque nós não temos nenhuma conjunção. E as sindéticas, elas configuram orações independentes entre si, mas ligadas por uma conjunção. Recebem o nome da conjunção coordenativa que apresenta. Então, nós temos 5 possibilidades. As aditivas, comprou o livro e leu, então o e aqui expressa uma adição. Adversativas, ela estudou, mas não passou. O mas aqui indica a ideia adversativa. Ou estuda ou faz o almoço. O ou aqui está presente nas 2 orações, indicando então a ideia alternativa. Cumpri meus deveres, logo posso descansar. O logo indicando uma conclusão. Pedro não foi à escola, pois queria passear. O pois aqui está indicando a oração coordenada sindética explicativa. Então, quando trata-se das orações coordenadas, são esses os pontos, os aspectos que nós precisamos observar. E a tarefa referente à aula de hoje, no caderno, vocês deverão apresentar os principais casos de concordância verbal, lembrando então sobre sujeito simples, sujeito composto e também as orações sem sujeito, os casos de utilização da concordância. E por hoje é só. Bons estudos para vocês.